Vamos falar sobre calhamaços. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu vou dar 3 dicas para ler calhamaços. Primeiro, o que eu considero calhamaço? Eu considero calhamaço livros com mais de 500 páginas, né? Eu fiquei bem tentada a considerar aqueles acima de 400 páginas, mas eu acho que 500 páginas é um número bom. Livro acima de 500 páginas desanima muito, principalmente se for obra clássica, né? Porque obra clássica exige mais da gente. Até mesmo porque os livros mais contemporâneos, eles costumam ser menores. Hoje em dia os autores sabem que ninguém tem ânimo, paciência, vista, disposição para ler livros tão grandes, né? Romance, pelo menos. Então fazem livros menores, mas os de antigamente eram grandes. Trouxe aqui alguns livros só para ilustrar. Aqui, Os Irmãos Karamazov, 2 volumes, Guerra e Paz, Vinhas da Ira. Aqui, ó, Rainha Margot, meu ainda está em francês. Enfim, vários livros. Eu tenho vários livros com mais de 500 páginas. A primeira dica, eu acho que a melhor delas, você estipular um tempo, um prazo para ler os livros. Então, assim, vou ler este livro em 6 meses, por exemplo. E aí, estabelecer metas. Então, a primeira meta é a duração da leitura, a duração geral, 6 meses, por exemplo. A segunda meta, quantidade de páginas por mês. Então, um livro de 600 páginas em 6 meses, 100 páginas por mês. E depois, mais uma submeta. Quantas páginas por semana? 600 páginas em um semestre, 100 páginas por mês, dá 25 páginas por semana. Fica fácil assim. Se você quiser, você pode até dividir por dias, né? Então, 25 páginas na semana, dá 5 páginas por dia se eu ler só em dias úteis, se eu ler 5 dias por semana. E assim parece que não fica tão árduo, assim a gente cumpre. Então, é fatiar mesmo, simbolicamente, o livro e estabelecer prazo para ler essas fatias. Se você quiser, você fica com prazo de 6 meses só. Então, com prazo mensal, ou semestral, ou diário, enfim, aí vai de acordo com o seu ritmo. Mas essa é a principal dica. Eu lembro que quando eu li Guerra e Paz, esse aqui que eu mostrei, eu li em vários meses e não fiquei me cobrando, tava ok. E também eu não li sozinha. Aqui já vai a segunda dica. É o quê? É você se comprometer publicamente a ler o livro. Quando eu falo publicamente, não é só avisar para as pessoas que vai ler, mas às vezes entrar num grupo que está lendo, um grupo de leitura, né, um clube de leitura, enfim, esses desafios todos, é um compromisso público. Então aqui são 2 dicas em uma. Você dizer publicamente que vai ler, você pode não fazer parte de nenhum clube, ou não entrar em nenhum desafio e simplesmente ler sozinho, ou você ler com outras pessoas. Este aqui eu li com um grupo que quis ler, um período acho que de 10 meses, foi menos de um ano. E aí a gente fez as divisões de capítulos, de páginas e foi. Aí, normalmente eu termino antes do tempo previsto. Então, para vocês verem como isso funciona. Um outro exemplo é as leituras compartilhadas que eu faço aqui no canal. Eu sempre faço leitura compartilhada de obras de não ficção. Então, em 2020 a gente está lendo Formação da Literatura Brasileira. Então subdividir por mês e está indo. E eu devo terminar até antes do tempo previsto. A última dica: pesquise sobre o livro que você vai ler. Lembrem-se do vídeo sobre obras clássicas, que eu falei que você tem que aprender sobre o contexto. Então, aqui para calhamaço eu acho que também calha. Então, assim, procure saber mais sobre o livro. Sabe por quê? Porque isso vai despertar o seu interesse. Então, assim, se é um livro pequenininho, contemporâneo, muitas vezes eu começo a ler sem saber nada, sem ter nenhuma referência. Começo a ler e pronto. Se é um livro clássico ou não clássico, mas um livro grande, para eu me animar, eu procuro ler, ver resenhas, ler crítica, e para eu saber um pouco do contexto, saber do que se trata, para eu ficar empolgada e começar a ler. Né? Isso funciona comigo, acho que funciona com muita gente. Porque você pegar um livro calhamaço com mais de 500 páginas sem saber do que se trata, não dá ânimo nenhum. Mas, como eu falei, a maioria é obra clássica. E obra clássica a gente sempre conhece um pouco. Né? Você pode não saber detalhes, mas um pouco você conhece. Então, assim, procure saber mais. Quem não liga para spoiler, então, melhor dos mundos. Né? Para mim, spoiler é obra clássica, é bobagem. Para mim, spoiler, poucos casos importa.
Então, isso funciona bem para mim. Procuro saber mais sobre o livro para eu ter interesse em ler. Então, essas são as minhas 3 dicas. Funcionam muito bem para mim. Espero que possa ajudar vocês. E se você tiver alguma outra dica para leitura de calhamaço, deixa aqui embaixo para me ajudar e ajudar os colegas também que têm esse interesse. Muito obrigada por me assistir e não se esqueçam de se inscrever nesse canal, de me seguir nas redes sociais. Obrigada, beijo. Tchau, tchau.